Olá a todos aqueles que têm acompanhado as histórias bíblicas aqui no nosso canal. Eu sou Elias Barbosa, trabalhador em Educação Reformada, e eu peço novamente, que vocês possam compartilhar as histórias bíblicas desse canal e também os outros vídeos e palestras que vocês encontram aqui com pessoas, igrejas, grupos que você acredita que vão fazer bom uso desse material. Então vamos para mais uma história bíblica e dessa vez vamos continuar a história sobre o Sermão do Monte, o ensino do Sermão do Monte. E dessa vez nós vamos ver o que Jesus ensinou para seus discípulos acerca deles serem sal e luz do mundo. Você encontra essa parte em Mateus 5, nos versículos 13 e 16. Então, depois do nosso Senhor Jesus ter ensinado aos seus discípulos como seria a vida no reino de Deus, como os cidadãos do reino de Deus deveriam se comportar, o Senhor ensinou aos seus discípulos como o Senhor Deus os usaria neste mundo. E ele usou uma comparação muito fácil de entender para mostrar a importância dos seguidores de Cristo mostrarem por meio do seu procedimento, de suas atitudes e do seu comportamento, que eles são diferentes das pessoas que não temem a Deus. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus diz aos seus discípulos que eles são o sal da terra. E para nós entendermos essa comparação, é importante nós pensarmos sobre para que serve o sal. O que é que você acha? Para que serve o sal? Bom, no nosso dia a dia, nós percebemos o valor do sal na nossa alimentação. Uma comida sem sal fica sem sabor, insossa. Mas o sal não tem apenas a função de dar sabor aos alimentos, mas também a função de conservá-los. Especialmente se você pensa que na época ali de Jesus, dos discípulos, não havia geladeira, não tinha como conservar as comidas. E assim o sal era um componente muito importante para evitar que determinados alimentos apodrecessem. E o sal também serve para purificar os alimentos. O sal, então, é algo muito importante. E quando ele falta, as pessoas rapidamente percebem que algo está errado. Assim como o sal é para os alimentos, assim também os discípulos são para o mundo. Os discípulos devem levar a palavra de Deus por onde eles forem. E não apenas por meio de sua palavra, mas também por meio do seu comportamento. Mas não são os discípulos em si mesmos que causarão esse efeito, mas a palavra de Deus neles. Somente a palavra de Deus tem o poder para purificar, para dar sabor, para conservar esse mundo que está corrompido pelo pecado, Somente estando salgados pela palavra que os discípulos poderiam viver e compartilhar essas verdades do Evangelho. O apóstolo Paulo nos instrui em Colossenses 4, versículo 6, dizendo o seguinte: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Todos sentem falta do sal. Da mesma forma, os discípulos devem viver de tal maneira que ficará evidente a presença deles no mundo. Como diz um comentarista bíblico chamado Matthew Henry, ele diz: a humanidade sem o Evangelho estaria prestes a apodrecer, mas Cristo enviou os discípulos para que, com sua vida e doutrina, a temperassem com conhecimento e graça e assim a tornassem aceitáveis diante de Deus. Cristo também disse que seus discípulos são a luz do mundo.
Para que serve uma luz? Para iluminar e também para mostrar o caminho. Jesus diz que a luz não foi feita para ser colocada embaixo de um balde, mas para ser colocada num local onde ela ilumina toda a casa. Hoje, nós temos as nossas lâmpadas, né, que estão penduradas no teto da casa, mas antigamente eles usavam um tipo de lamparina ou candeeiro que ficava em cima de algum suporte chamado de velador, por exemplo. E ali a luz iluminava todo o ambiente, né? Toda a casa. A luz tem uma função muito importante também para indicar o caminho. Você pode pensar numa lanterna durante a noite, mas também num farol que fica com a luz acesa, dando um sinal para os marinheiros saberem onde é que tem a terra segura, né? Então, os discípulos são chamados a serem luz do mundo. Os discípulos não têm luz própria. Eles refletem a luz de Cristo. Em João 8, versículo 12, nós lemos o seguinte, vindo do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou a luz do mundo, diz Jesus. Quem anda comigo não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Os discípulos são luz do mundo quando Cristo, que é a luz do mundo, brilha neles. E refletindo a luz de Cristo, os discípulos servem como uma lanterna ou como um farol que mostra o caminho seguro para aqueles que andam na escuridão. A própria palavra de Deus é comparada a uma luz que mostra o caminho. Salmo 119, versículo 105, que diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Cristo enviou seus discípulos para refletirem a sua luz e para mostrarem o caminho da graça àqueles que estão perdidos. Nós também, como seguidores de Cristo, devemos ser sal da terra e luz do mundo. E mesmo vocês, como crianças, vocês precisam aprender cada vez mais isso e procurar viver conforme a palavra de Deus. Os amiguinhos de vocês precisam perceber que vocês são diferentes. E eles precisam ver que vocês são servos de Cristo. E vocês podem mostrar isso de diversas formas. Obedecendo aos pais de vocês e aos professores. Compartilhando as coisas que vocês têm. Defendendo a verdade e odiando a mentira, por exemplo, né? Sozinhos, nós não conseguimos realizar essas coisas. Por isso, nós dependemos do nosso Senhor Jesus Cristo e de seu Espírito para nos ajudar. Em Filipenses 2, nos versículos 14, 15 e 16, nós temos a seguinte instrução: façam tudo sem reclamação nem brigas, para que vocês se tornem irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Essa deve ser a busca de todo crente, de todo filho de Deus. Devemos viver como sal e luz neste mundo. E tudo isso para a glória do nosso Deus. Que o Senhor, então, nos abençoe enquanto nós procuramos viver essa vida de obediência e de gratidão a Ele. Agora, algumas perguntas para ajudar na fixação da aprendizagem. Para que serve o sal e para que serve uma luz? Por que Cristo ensina aos seus discípulos para eles serem sal e luz do mundo? E como você pode ser sal e luz neste mundo?
E o nosso último slide, que mostra a lista do material que nós utilizamos para a preparação dessa história. Que Deus, então, nos abençoe e até o nosso próximo encontro.